O número 7 ocupa um lugar especial na psique humana. Ao longo das culturas e da história, o 7 tem sido associado à perfeição, completude e até mesmo à magia. Dos 7 dias da criação às 7 cores do arco-íris, este número aparentemente simples ressoa profundamente em nossa percepção do mundo. Por que o 7 exerce tanto poder sobre nós? Talvez seja a sua prevalência no mundo natural, ou talvez seja a maneira como ele se entrelaça em nossas histórias e crenças. Seja qual for o motivo, não há como negar o fascínio duradouro por este que é o mais místico dos números. O mundo antigo era cativado pelo número 7. Os babilônios, conhecidos por suas observações astronômicas, identificaram 7 corpos celestes que eram visíveis a olho nu: o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Esses viajantes celestes tornaram-se associados a deuses e deusas, consolidando ainda mais o significado do 7 em sua cultura. Os egípcios também tinham o 7 em alta conta. Eles acreditavam que a alma tinha que passar por 7 portais para alcançar a vida após a morte. Essa noção de 7 estágios de transformação espiritual ecoa em muitas outras culturas e tradições. Poucos números têm tanto significado religioso quanto o 7. Ele é visto como um número sagrado e místico em várias tradições religiosas ao redor do mundo. No judaísmo, cristianismo e islamismo, o 7 representa a completude divina. Este número é frequentemente associado à perfeição e à totalidade. A história da criação no livro de Gênesis fala de Deus criando o mundo em 7 dias, com o 7º dia designado como um dia de descanso. Este ciclo de 7 dias é um reflexo da ordem divina. Esse conceito de semana de 7 dias tornou-se a pedra angular de muitas culturas. Ele molda a maneira como organizamos nosso tempo e nossas vidas. No cristianismo, existem 7 sacramentos, 7 pecados capitais e 7 virtudes. Cada um desses elementos tem um significado profundo e simbólico. O número 7 aparece repetidamente em toda a Bíblia, enfatizando sua importância na teologia cristã. Ele é um símbolo de completude e perfeição divina. Da mesma forma, no Islã, o 7 representa os níveis do céu e do inferno. Este número é central para a cosmologia islâmica. Os peregrinos que viajam para Meca durante o Hajj caminham ao redor da Kaaba 7 vezes. Este ritual simboliza a unidade e a devoção a Deus. Além dos 7 corpos celestes observados pelos antigos, como o Sol, a Lua e os 5 planetas visíveis a olho nu, o número 7 continua a ter um significado profundo em nossa compreensão do cosmos e na ciência moderna. A astronomia moderna identificou 7 tipos de estrelas com base em suas características espectrais, cada uma com suas próprias propriedades únicas. O estudo do universo, com sua vastidão e mistério, continua a inspirar admiração e espanto, assim como o próprio número 7, que simboliza a perfeição e a totalidade. A busca por vida extraterrestre, por exemplo, muitas vezes se concentra em planetas que orbitam dentro da zona habitável de suas estrelas, uma região frequentemente chamada de Zona Cachinhos Dourados, onde as condições são perfeitas para a vida como a conhecemos. Enquanto a busca por vida além da Terra continua, com missões e sondas explorando os confins do espaço, o número 7, com suas associações com perfeição e completude, permanece um símbolo poderoso. Serve como um lembrete do delicado equilíbrio necessário para que a vida floresça, tanto em nosso planeta quanto em outros mundos possíveis. Seção 5. O 7 na literatura e no folclore. A literatura e o folclore estão repletos de exemplos do número 7. Os contos de fadas geralmente apresentam 7 anões, 7 corvos ou 7 desejos. Essas histórias, passadas de geração em geração, exploram nosso inconsciente coletivo e reforçam o poder arquetípico do 7. Shakespeare, o mestre dramaturgo,
entendeu o poder do 7. Em Como Gostais, o famoso monólogo de Jacques, O Mundo Inteiro é um Palco, descreve as 7 idades do homem, desde o bebê, miando e vomitando nos braços da ama, até a segunda infância e o mero esquecimento. Sem dentes, sem olhos, sem paladar, sem tudo. Seção 6. O 7 na música e na arte. O número 7 também deixou sua marca na música e na arte. A escala diatônica, a base da música ocidental, consiste em 7 notas. Dos cantos gregorianos da Idade Média às sinfonias de Beethoven, o poder da escala de 7 notas ressoa através de séculos de composição musical. Na arte visual, o número 7 aparece na forma das 7 cores primárias do arco-íris e dos 7 princípios da arte: equilíbrio, contraste, ênfase, movimento, padrão, ritmo e unidade. Esses princípios, sejam empregados conscientemente ou compreendidos intuitivamente, contribuem para a criação de obras de arte harmoniosas e visualmente atraentes. Seção 7. 7 da sorte. Para muitos, o número 7 está associado à sorte, tanto boa quanto má. O 7 é um número popular em jogos de azar, talvez devido à sua associação com acaso e fortuna. A roleta, por exemplo, apresenta o número 7 com destaque. A frase 7 da sorte é comum em muitas línguas, enquanto o número 7 é frequentemente visto como um amuleto de boa sorte. Seja essa associação com a sorte enraizada na superstição ou simplesmente uma peculiaridade cultural, a crença em números de sorte e azar persiste mesmo em nossa era moderna e racional. Seção 8. O poder do 7. O poder do 7 se estende além de suas manifestações tangíveis no mundo físico. O 7 representa uma verdade mais profunda e simbólica. Ele fala ao nosso desejo inato de ordem, de completude, de um senso do universo como um lugar onde tudo tem seu lugar e propósito. A mente humana busca padrões e significado, e o número 7, com sua prevalência na natureza, cultura e religião, fornece uma estrutura para entender o mundo ao nosso redor. Talvez seja por isso que o número 7 continua a nos fascinar e intrigar, muito depois de aprendermos a contar. Seção 9. 7 maravilhas. 7 mares. O fascínio duradouro do 7 é evidente na maneira como o usamos para categorizar e definir nosso mundo. Os gregos antigos compilaram uma lista das 7 maravilhas do mundo antigo, um testemunho da capacidade humana para a criatividade e engenhosidade. Essas maravilhas, da grande pirâmide de Gizé ao Colosso de Rhodes, cativaram a imaginação de viajantes e estudiosos durante séculos. Falamos em navegar pelos 7 mares, uma frase que abrange a vastidão e o mistério dos oceanos do mundo. Os 7 continentes, embora uma construção geográfica relativamente recente, fornecem uma estrutura para entender as massas de terra do planeta e as diversas culturas que elas sustentam. Seção 10. O fascínio duradouro do 7. O número 7, com sua rica história e ressonância simbólica, continua a fascinar e inspirar. Desde tempos imemoriais, ele tem sido um símbolo de mistério e poder. Dos 7 dias da criação, que moldaram a nossa compreensão do tempo, as 7 maravilhas do mundo, que representam as maiores realizações da humanidade, este número aparentemente simples detém um poder profundo sobre nossa imaginação coletiva. Ele nos convida a explorar além do óbvio. Quer o encontremos na natureza, na arte, onde ele aparece em padrões e formas, ou no reino da espiritualidade, onde simboliza a busca pela verdade e iluminação, o 7 serve como um lembrete da interconexão de todas as coisas, unindo o físico e o metafísico, e da busca incessante por significado em um universo vasto e misterioso. Ele nos inspira a olhar para o céu e questionar nosso lugar nele.
À medida que continuamos a explorar o mundo ao nosso redor, desvendando seus segredos e as profundezas de nossa própria consciência, buscando entender a nós mesmos, o número 7 sem dúvida continuará a ocupar um lugar de significado em nossas mentes e corações, convidando-nos a contemplar os mistérios do universo, a vastidão do cosmos e as maravilhas da experiência humana, que nos conectam uns aos outros e ao mundo ao nosso redor.